Olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Né? Deixa eu explicar para todos aí. Na última quinta-feira, a primeira parte da nossa aula, eu tinha esquecido de colocar para gravar a aula. Eu fui perceber isso só no intervalo. Tá? Quando deu o intervalo 8 horas, é que eu percebi que eu não tinha colocado para gravar aquela primeira parte. Então, eu resolvi hoje regravar, pelo menos mais ou menos ali o que eu falei, para aqueles alunos que não assistiram à aula, né? Que quem assistiu à aula, beleza, tudo bem, pelo menos viu a aula, mas eu sei que tem muitos alunos aí que, de repente, não viram a aula, para que ele possa ver aquela conclusão ali daquele teste de autoconhecimento. Tá bom? Então, vamos lá. O que eu tinha falado? Deixa eu ver aqui se está no modo de apresentação. Tá. O que eu tinha falado lá na aula que eu não gravei, na parte que eu não gravei? Eu tinha começado mostrando, né, que na aula anterior a gente tinha iniciado o teste de autoconhecimento, tínhamos feito esse primeiro teste de inteligência, que é das múltiplas inteligências de Gardner, né? Só que naquele momento eu tinha feito um teste aqui e ensinei vocês a fazer ele por eliminação, né? Até que o meu aqui eu vim eliminando a inteligência lógico-matemática, eliminei a inteligência espacial, eliminei a inteligência corporal sinestésica, que eu não tenho, a intrapessoal. Tinha sobrado para mim 3 inteligências que eu tinha, que é a 2, verbal-linguística, a 3, a musical, e a 6, a interpessoal. E que eu, me analisando, eu tinha chegado à conclusão que a principal inteligência minha, predominante, é a musical, né? E depois eu descobri que tem um teste lá, tinha um site onde a gente faz esse teste, a gente responde 10 questões e o site já nos dá a inteligência. Então, eu fiz lá no site, realmente deu a inteligência musical. Então, para quem já tinha feito esse teste manualmente, por eliminação, pode fazer também lá através do link que eu mandei lá no grupo, tá? Está lá no grupo do WhatsApp, o link para você fazer o teste, chama 7 tipos de inteligência, tá? São chamadas múltiplas inteligências de Gardner. O que a gente tinha visto também? As preferências vocacionais. A gente tinha visto que existem 6 preferências vocacionais, que é um estudo de um psicólogo muito famoso, John Holland, que desenvolveu esse estudo, onde a gente tenta identificar a nossa preferência vocacional predominante. Existem 6 tipos de preferência, sendo que elas são diametralmente opostas umas às outras. O realístico é o oposto do social, convencional é o oposto do artístico, empreendedor é o oposto do investigador. E aí a gente ia analisando cada um desses joguinhos, dessas preferências que são opostas umas às outras, para identificar qual é a nossa preferência vocacional predominante. E aí, de cada 2 joguinhos, a gente vai por eliminação, elimina uma. No meu caso aqui, entre esses 2, eu tinha optado pela social. Nos próximos 2 joguinhos aqui, convencional ou artístico, eu defini o artístico. Depois, entre empreendedor e investigador, para mim, eu identifiquei o empreendedor. Então, eu eliminei 3. Sobraram social, artístico e empreendedor. Aí eu vou fazer uma análise, eu vou me autoanalisar para entender qual é a minha preferência vocacional predominante. E aí eu fico com essa aqui do artístico. Esse é o único teste que eu não achei um site para fazer ele, através de perguntas que o site já te dê a resposta. Mas o interessante aqui, quando você consegue identificar a sua inteligência predominante e a sua preferência vocacional predominante, você cruza os 2. A inteligência vezes a preferência vocacional, e a gente vai ter aqui as possíveis profissões, as melhores profissões, de acordo com o seu perfil, né? No meu caso aqui, então, por exemplo, como é que funciona? Em cima eu tenho a inteligência, do lado eu tenho as preferências. Vai dar o cruzamento com as profissões mais adequadas. Então, no meu caso, por exemplo, que é a musical, eu combino musical com artístico
Olha lá as profissões, instrumentista, solista, vocalista, cantor, roqueiro, e é porque eu realmente vim, né, para o Rio de Janeiro para mexer com isso. Eu acabei indo fazer faculdade, me despertou a vontade de dar aula, eu tenho também talento para isso, gosto. Profissão de músico hoje está muito difícil, né? É muito difícil ganhar a vida hoje apenas com música, a não ser que a gente tire uma sorte grande, conseguir uma gravadora, que eu tenho tentado, né? Mas enquanto as coisas não acontecem, eu tenho que ganhar meu dinheiro, tenho que, né? Sobreviver. E aí, então, fizemos na outra aula também, nós fizemos esse teste do MBTI, que até vocês já tinham feito com a Fabiana, eu também mandei um link de um site lá, onde você pode fazer pelo próprio site. Eu tinha feito ele aqui também meio por eliminação, né? Tem 2 joguinhos aqui, extroversão e introversão. Eu vou escolhendo qual que dá mais certo comigo, né? Entre a sensação e intuição, qual dá mais certo comigo. Entre pensamento e sentimento, qual dá mais certo comigo. Entre julgamento e percepção, qual dá mais certo comigo. E aí eu escolho 4 letrinhas, dá um joguinho. No meu caso, por exemplo, na última aula eu tinha feito aqui para vocês, deu o meu deu, ó, extroversão, aqui deu N, intuição, N, F, sentimento, e P, percepção. NFP, o meu. E aí, quando eu descubro essas 4 letrinhas, aqui no meu material eu tenho um resumo da sua personalidade, da personalidade de cada um, das possíveis combinações. Então, é só eu procurar o meu, NFP. Olha lá, ó, NFP. Tá aqui um resumo da minha personalidade, com pontos fortes, pontos fracos meus e tal. Se eu pegar esse joguinho de letrinhas, NFP, jogar lá no Google, vai me dar uma série de informações sobre a minha personalidade. Muito interessante. E a gente vai descobrindo uma série de pontos fortes, pontos fracos que a gente tem, que a gente ainda, de repente, não tinha parado para pensar, que a gente tinha, né, ou aquele ponto forte, ou aquele ponto de melhoria ali, né, digamos assim. E aí, pessoal, na última aula, então, eu tinha parado nesse teste aqui, e falei que nessa aula de hoje eu ia iniciar falando de outros tipos de inteligência e depois os outros 2 testes que também são feitos pelo site, que é a dominância cerebral e o teste DISC. Antes de falar sobre a dominância cerebral e o teste DISC, deixa eu fazer você refletir um pouquinho sobre esses outros tipos de inteligência que você precisa pensar, analisar o que você precisa desenvolver em você, ou se você já tem isso muito bem desenvolvido, que possa ser utilizado como um ponto forte seu. Nós vimos lá nas múltiplas inteligências de Gardner, aquele primeiro teste, aquela inteligência, nós estamos falando do nosso QI, da nossa inteligência mesmo, para o que nós temos realmente habilidade para fazer. Só que não adianta nada você ter uma inteligência muito avançada para uma determinada coisa, se você não tem um outro tipo de inteligência importantíssima na vida profissional hoje, que é o quociente emocional, a sua inteligência emocional. Existe um livro chamado Inteligência Emocional, muito bom, é muito recomendado, tá? Deixa eu contar um pouquinho da minha história para você entender. Quando eu comecei minha vida profissional aqui no Rio de Janeiro, tinha chegado de Minas aqui, o primeiro trabalho que eu arrumei foi um estágio numa empresa lá do centro do Rio. E eu estava, assim, um ano e tanto lá na empresa, estava indo muito bem, e essa questão da inteligência emocional me atrapalhou. Na época, eu não tinha maturidade que eu tenho hoje. Foi o primeiro emprego, tinha acabado de chegar no Rio, primeira coisa que me apareceu foi esse estágio lá. Eu sempre tinha, no passado, trabalhado lá com meu pai no interior de Minas, nunca tinha sido um funcionário de uma empresa, sabe? E muito imaturo. E aí, o que aconteceu? Eu estava indo muito bem na empresa, quando veio um dia lá, por uma coisa pouca que uma mulher lá da empresa falou, lá que eu não agradei, que eu não gostei,
eu me perdi o meu equilíbrio emocional na hora, fui lá no RH da empresa e pedi demissão da empresa, achando que estava fazendo o certo, né? Não tive equilíbrio emocional, fui lá pedir demissão. Aí, depois que a ficha caiu, depois que a poeira baixou, no outro dia que eu fui parar para pensar, eu pensei comigo, que beleza de coisa que eu fiz, né? Que atitude bacana, né? Agora estou desempregado e a mulher está lá empregada, né? Está lá na empresa até hoje, né? Naquele dia, eu vi que eu tinha feito a coisa errada e eu vi que me faltou equilíbrio emocional. Eu me prometi, eu falei, eu vou me prometer, eu vou estudar isso, eu já tinha ouvido falar, eu já estava fazendo faculdade, já tinha ouvido falar desse livro, Inteligência Emocional, algum professor já tinha falado isso comigo lá. Eu peguei o livro, tinha o livro na biblioteca lá da faculdade, peguei o livro, li o livro, e eu venho procurando trabalhar isso em mim. Apesar de ainda, sabe, não ter completamente desenvolvida essa inteligência em mim, mas eu já melhorei bastante. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia deixar esse tipo de coisa acontecer comigo. Olha que você vê, eu acabei saindo de uma grande empresa lá, graças a Deus, a minha vida se reorganizou, mas eu poderia ter perdido o grande emprego da minha vida por uma falta de equilíbrio emocional. Então, você precisa se analisar para ver se você tem essa inteligência bem desenvolvida em você, ou se isso é um ponto para você trabalhar na sua vida. Pode ser colocado na análise SWOT como um ponto fraco, um ponto que você precisa desenvolver. E para você ter esse quociente emocional desenvolvido, você precisa de uma outra inteligência também, que é quociente espiritual, a sua inteligência espiritual. Quando eu estou falando aqui, gente, de inteligência espiritual, quero deixar bem claro, não estou aqui para falar de religião A ou religião B. Para mim, não importa o tipo de religião que você tenha. O que você precisa ter é uma fonte para você recarregar sua energia, para você se recompor, para você pôr sua cabeça no lugar, né? Você precisa ter uma crença, acreditar em alguma coisa. Então, quando eu converso com o aluno, que ele me fala, não, professor, eu vou na igreja católica. Tá, mas você é feliz? Sim. Você vai à missa, vou à missa, comungo todo domingo, eu acho então, ótimo, está em paz, tá em paz com você, tá buscando a solução para seus conflitos interiores, você tem conseguido buscar e atingir essa solução para os conflitos interiores? Sim, então ótimo. Se o aluno falar, não, mas eu vou na igreja protestante, tá bom, mas você está feliz? Estou. Está em paz espiritual? Sim. Ah, mas eu vou na igreja evangélica, tá bom, e que você vai, frequenta, e você consegue atingir sua paz interior? Sim. O pastor me fala as coisas lá, eu volto para casa refletindo naquilo, consigo ter paz espiritual. Então, ótimo. Não importa a religião. Eu acho que você não pode não ter nenhum tipo de crença, não acreditar em nada, porque esses problemas emocionais a gente vai ter o tempo todo na vida. A gente, quando está trabalhando em empresas aí, quem já está trabalhando há um bom tempo nessas empresas por aí afora, sabem muito bem. Tem empresas muito bacanas por aí, que trabalham muito bem a gestão de pessoas, e tem um clima de trabalho maravilhoso dentro da empresa. Mas uma boa parte das empresas não é bem assim. Existe uma competição muito grande, um querendo ganhar o lugar do outro, puxar o tapete do outro, existe muita competição, né? A competição, ela deve existir, mas uma competição saudável, né? As pessoas ali se ajudando internamente para o progresso da empresa, e lógico, todos querendo crescer dentro da empresa, mas seja uma competição saudável. Agora, quando você tem um ambiente de uma competição insalubre, onde é um querendo mostrar os defeitos do outro, um querendo tomar o lugar do outro, um querendo prejudicar o outro para se dar bem, se você não tem um quociente espiritual desenvolvido, você não suporta essas pressões, é difícil. Quando acontecem essas coisas ruins, né, você percebe que uma pessoa tentou te prejudicar, você tem um lugar para buscar uma palavra, vai conversar lá com o pastor,
vai conversar com o padre, vai à missa, pega a Bíblia, vai ler um trecho, vai refletir, como superar aquilo, você acaba arrumando, né, uma solução para aquele conflito, depois você consegue resolver isso de uma forma mais tranquila, consegue apaziguar aquele conflito que aconteceu. Então, é por isso que eu sempre acho, você precisa buscar o desenvolvimento do seu quociente espiritual. Aí, gente, ó, vamos lá então para o teste da dominância cerebral. Gente, esse teste eu acho ele muito bacana, ó, criado por Ned Herman. Ele diz que as pessoas têm 4 estilos comportamentais básicos: o analítico, controlador, experimental e relacional. Em geral, existe a predominância de um deles em cada pessoa, apesar de todos terem um pouco de cada. Ou seja, nós vamos ver que nós usamos o nosso cérebro como um todo, mas nós pensamos predominantemente com uma parte do cérebro. Ó, existem pessoas que pensam mais predominantemente com a parte direita do cérebro, e existem pessoas que usam mais a parte esquerda do cérebro. Algumas pessoas usam mais a parte da frente, e outras pessoas usam mais a parte de trás. Com isso, você tem 4 quadrantes e 4 tipos de personalidade. Ó, você tem o analítico, o prático ou o controlador, você tem o experimental e você tem o relacional. Deixa eu contar uma coisa para vocês de uma experiência que eu tive sensacional na minha vida, que eu vi isso, eu vivenciei uma questão relacionada a isso aqui. Eu trabalhava numa empresa lá em Copacabana, onde eu cheguei a ser gerente comercial lá. De vez em quando eu cito aqui essa minha experiência e tal. Foi uma experiência muito boa, 12 anos lá, uma empresa bacana e tal. O que aconteceu lá? Num determinado momento, o maior problema que o diretor da empresa tinha, lá na empresa, era que os gerentes da empresa, eles não se entendiam bem, sabe? Era uma rixa de um gerente com o outro. E a gente achava, cada um achava que o outro gerente estava jogando contra a gente. Estava com pico, eu achava que um cara lá estava de picuinha contra mim, sabe? Então tinha um gerente de, por exemplo, tinha um gerente de informática lá que eu vivia achando que o cara queria me prejudicar. Por quê? Por exemplo, um dia lá eu estava com uma cliente sentada, eu era gerente comercial, convenci a mulher de assinar o contrato com a nossa empresa, né? Mais um cliente para a nossa empresa. A mulher já ficou convicta daquilo, já pegou a caneta e falou: então tá, Eduardo, pode imprimir o contrato lá que eu já vou assinar. Na hora que eu fui imprimir o contrato, a impressora deu problema. E eu liguei correndo para o cara da informática: fulano, manda o técnico aqui para mim, cara, com urgência. Eu estou com a senhora esperando eu imprimir o contrato aqui para assinar e a impressora deu problema. O cara falou assim: tá bom, mas você sabe que não é assim que funciona. Tem uma regra na empresa, você tem que ir lá no site, preencher um formulário de requisição, né, preencher um requerimento. Esse requerimento vai entrar na fila, e a hora que chegar a sua vez, eu vou analisar aqui, vejo a urgência ou não do caso, e aí eu mando o técnico lá arrumar para você. Falei: tá, mas a senhora não vai poder esperar. Ele falou: mas infelizmente é a norma da empresa, a empresa tem essa norma, tem esse procedimento, eu não posso passar por cima. Sabe, eu desliguei o telefone, fui lá pessoalmente no cara: fulano, pelo amor de Deus, você não está entendendo, é uma questão de bom senso, a senhora está lá esperando para imprimir o contrato. Infelizmente também, Eduardo, eu quero que você entenda que é uma questão da norma da empresa, eu não posso. Eu tenho a norma que você tem que fazer o requerimento, eu não posso mandar o técnico lá arrumar sem você ter feito o requerimento. E acabou que a mulher foi embora sem assinar o contrato. Por sorte, depois ela assinou mais para frente e tal, mas olha para você ver. E eu achava que o cara fazia aquilo para me prejudicar. Quando, na verdade, eu descobri depois que não era. O que aconteceu? Um dia, o diretor da empresa, de tanto ver esses conflitos entre os gerentes, contratou uma empresa de consultoria em RH para tentar resolver esse problema. Primeira coisa que fizeram foi esse teste da dominância cerebral com todos os gerentes. Fizemos uma reunião, cada um fez o seu teste, e depois cada um falou o seu resultado. E aí, esse cara lá, o consultor de RH, explicou para a gente as diferenças de cada um.
E aí eu fui entender esse cara lá da informática, ele era esse cara aqui, o analítico. O cara pensava com o lado esquerdo da frente do cérebro. Ele é o analítico. Esse cara aqui, uma das coisas dele, ele gosta de normas, de regras, procedimentos, tudo para ele. Né? Por isso é que ele era programador de computador. Né? Ele gosta da lógica, do analítico. Então, para ele, tudo tem uma norma, tudo tem uma regra, e tem que ser seguido. Para ele, na cabeça dele, não pode se passar por cima das normas. Enquanto eu, olha lá, sou o relacional, o interpessoal, esse lado aqui. Eu penso com o coração, do lado da emoção. Para mim, não tem muito esse negócio de norma, de regra. Eu sei que tem que ter normas e regras, mas tem que ter bom senso, né? E regras são feitas para ser quebradas, sabe? Então a gente consegue enxergar melhor como que a outra pessoa funciona, como é que o cérebro dela funciona. E aí você passa a entender que aquilo lá não é uma picuinha do cara contra mim. E ele também passa a entender o meu lado. Tinha um cara lá, que era um gerente financeiro, que ele era controlador. A gente vivia achando ruim com ele, porque ele era, sabe, detalhista com aqueles controles dos negócios, sabe? Quanto que cada um gastou de xerox, cada setor gastou, ficava lá cobrando de cada um, quanto que cada um gastou de passagem, de lanche, disso, daquilo, sabe? Os detalhezinhos de fazer conta de 5 centavos de xerox. E a gente achava que o cara era chato demais com esses controles dele, com esse troço, tudo. Depois a gente vai entender, ele era esse cara aqui, o controlador, ele é detalhista, sabe? Ele é organizado, planejador, detalhista, e para ele aqueles 5 centavos da Xerox lá é importantíssimo. Importantíssimo. Para a planilha de controle dele lá. Então a gente passa a entender que, na verdade, o cara não é chato. Ele não está querendo pegar no pé de ninguém. É porque o cérebro dele pensa daquele jeito, é diferente da gente. Sabe? Então é muito bom, gente. Esse teste é bom para você se conhecer, para você entender qual lado do cérebro você pensa mais, você age mais, você vai ver as suas características, você acaba descobrindo também outros pontos fortes e outros pontos fracos, mas isso serve depois para você, no momento que você estiver comandando uma equipe, você também aplicar esses testes com a equipe para você conhecer cada um da equipe. Quando você perceber que está havendo algum tipo de conflito entre a sua equipe, você pode parar para analisar quem aqui é analítico, quem é relacional, quem é experimental, quem é controlador, e por que está havendo aquele conflito. E quando você explica isso para a equipe, que a equipe entende o lado do outro, não é que você acaba com os conflitos, mas você reduz drasticamente, sabe? Você consegue, porque as pessoas, parece que elas passam a se suportar mais o outro, entende mais como é que o outro funciona. Então, é muito legal esse teste, tá? Eu tenho aqui o link, mas eu mandei para vocês lá no grupo já o link para você fazer no próprio smartphone. Aqui tem um resumo do resultado de cada um, mas quando você faz o teste lá, ele já te dá o resultado lá, tá? E aí, gente, o teste DISC, que é o nosso último teste aqui, ele também dá 4 tipos de personalidade para você, ó. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Você tem que fazer o teste lá no link que eu deixei lá para você. Aqui tem explicando um resumo, ó. Tem um resumo aqui de cada um desses resultados da sua personalidade, tá? Tem o link aqui para você fazer o teste, e eu mandei lá também o link lá no grupo do WhatsApp para você fazer esse teste. Esse teste ele é mais bacana ainda, porque além dele te mostrar também coisas sobre a sua personalidade, esse teste, quando você desce lá depois, você viu o resultado do teste, você vai descendo, ele já te dá seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então é muito bacana para você se conhecer mais. E aí, por fim, pessoal, feito todos esses testes, você é capaz de fazer uma análise SWOT sua. O que é uma análise SWOT? Análise SWOT é uma ferramenta que foi criada para você estudar uma empresa. Você descobriu pontos fortes de uma empresa, pontos fracos, oportunidades e ameaças de uma empresa.
Aí esse pessoal da área de carreira, de psicologia, né, que estuda o ser humano, perceberam que isso aqui pode ser aplicado a gente também. Nós podemos fazer a nossa análise SWOT pessoal e descobrir nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nossas oportunidades e nossas ameaças. Eu tenho aqui uma análise SWOT minha, que eu até dei uma atualizada nela, depois eu torno a mandar lá no grupo para vocês verem. Eu agora, recentemente, eu refiz esses testes todos aqui e dei uma atualizada com relação a outra análise SWOT que eu tinha mandado de vocês. Então, vocês podem perceber que, ó, todos os pontos fortes e pontos fracos, eles são tirados dos testes. As oportunidades e ameaças, não. Qual é a diferença disso aqui? Ponto forte e ponto fraco são coisas que estão dentro de você, né? São coisas relacionadas à sua personalidade, sua inteligência predominante, a sua dominância cerebral, isso, todos esses aspectos da sua personalidade, da sua inteligência, da sua dominância cerebral, te trazem características específicas suas, tá? Da sua natureza. E te traz pontos fortes e pontos fracos. Depois que você faz aquelas análises todas lá, você consegue identificar mais coisas sobre os seus pontos fortes e os pontos fracos. Né? Como para mim, no meu caso, por exemplo, ó, um ponto forte aqui, ó, trabalha bem em equipe, gosta de falar e ouvir, expressar ideias e ajudar os outros, são excelentes mentores e conselheiros. Eu tirei lá das minhas análises, tudo isso aqui. Tá? Complementei com algumas outras coisas. Ó, tem especialização em finanças e tal. Mas aqui, esse início aqui, eu tirei lá dos resultados dos meus testes. E meus pontos fracos também, ó. Postergar tarefas, ser impulsivo, ter pouca assertividade, tirei lá do resultado dos testes. Perde o foco com facilidade, má administração do tempo, desorganizado, tudo eu tirei lá dos testes. Problemas em completar tarefas. Eu tenho essas deficiências. Sabe? Como eu me conheço, eu sei que eu tenho, isso é que é importante, você precisa se conhecer, né? Eu acho que eu nunca vou conseguir eliminar essas deficiências de uma vez por todas. Elas fazem parte da minha personalidade, mas eu posso melhorar. Eu tenho como reduzir, e tenho melhorado. Eu até falei numa aula passada com vocês, tem muitos alunos que me acham muito organizado. Falam, nossa, professor, o senhor é organizado demais, o seu canal lá no YouTube, o senhor cria suas playlists, o senhor manda um materialzinho todo organizadinho para a gente, o seu material didático é muito bem elaborado. Gente, mas é de tanto eu perceber a minha desorganização lá no passado, eu venho tentando me melhorar, e venho, sabe, tentando focar nisso o possível, para que eu consiga ser o menos desorganizado possível. E eu acabo sendo organizado, mas é porque eu luto contra isso. Mas é um problema que eu tenho, sabe? Eu sou um pouco desorganizado com as minhas coisas, administro mal o meu tempo. Vocês podem perceber que toda vez eu extrapolo o tempo da aula, chega lá no final da aula, eu não dei a matéria que eu precisava dar naquele dia, eu deixei me perder e perdi o foco, olha lá, tá vendo? Eu perdi o foco da aula, comecei a falar mudar o assunto, falar de coisas, de experiências profissionais minhas, que é até bom, né, passar experiência para o aluno, só que eu tenho um tempo de aula, né? Eu tinha que administrar isso melhor, e aí, para você ver, tem mais de 10 anos que eu dou aula, e eu tento não sofrer esse problema. Eu tento ficar administrando melhor o meu tempo. Fico aqui em casa fazendo um monte de planejamento, gente, ó. Tá vendo? Planejamento das minhas aulas dia a dia, aqui eu fico anotando os troços tudo, para eu tentar ver na próxima aula o que eu tenho que dar, até onde eu tenho que ir com a matéria, para eu tentar não me perder. Tem professores que não tem problema nenhum com isso. Eles sabem, eles olham lá a matéria, lá o que tem que dar, na cabeça dele ele já dividiu o que ele vai ter que dar em cada aula, e ele não se perde, ele não deixa a matéria atrasar. Se eu não tiver muito mecanismo de controle, se eu não tomar os cuidados, eu acabo me perdendo um pouco nessa má administração do tempo. Agora, para encerrar, o que é importante nisso aqui, pessoal? Isso aqui pode ser usado, né, por exemplo, numa entrevista de emprego, né?
Eu até tinha falado na aula, no dia da aula, que aí os alunos me perguntaram, professor, mas numa entrevista de emprego, se te perguntaram os seus pontos fracos, você não pode falar que você tem esses pontos fracos aí, senão vai te prejudicar na sua entrevista de emprego. A pessoa pode te avaliar mal e te desclassificar, se ela descobrir que você tem todos esses pontos fracos. Então, gente, é lógico, eu faço essa análise SWOT, descubro meus pontos fracos, não é para me ficar contando nas entrevistas de emprego aí os problemas todos que eu tenho. O primeiro ponto é para eu poder tentar corrigir, amenizar esses pontos fracos que eu tenho. Agora, eu uso sim esses pontos fracos aí. Porque numa entrevista de emprego, o que você tem que fazer? Se a pessoa perguntar para você quais são os seus pontos fortes, perguntar quais são os seus pontos fracos, você não pode simplesmente virar para a pessoa e falar, eu não tenho ponto fraco. Não pode. E aí também, se você não pode também cair naquele erro que a maioria das pessoas cometem, né? Qual é seu ponto fraco? Eu sou perfeccionista. Isso, gente, perfeccionista, isso não é um ponto fraco. Para mim, é uma qualidade da pessoa. Para eu contratar um funcionário, ele tem que ser perfeccionista. Eu quero que o funcionário que venha trabalhar comigo procure ser o mais perfeccionista possível. Quero que ele faça o trabalho dele com a maior perfeição possível. Não ser perfeccionista não é um ponto fraco. Isso aí, né, da pessoa falar eu sou perfeccionista, ela deve ter ouvido isso por aí nessas rodas, né? Tá lá na rodinha, lá tomando lanche, lá no intervalo da faculdade, alguém falou, né? Se te perguntar seu ponto fraco, fala que você é perfeccionista. Não é a resposta mais correta a dar. Outros falam, eu sou muito ansioso. Gente, ansioso todo mundo é. Eu também sou ansioso demais. No mundo que nós vivemos hoje, a nossa vida hoje, com tanta coisa que a gente tem na cabeça para tomar conta, é WhatsApp, é e-mail, é Classroom, é Moodle, é Skype. Lá eu tenho o e-mail da empresa, Skype da empresa, WhatsApp da empresa, tenho Skype da faculdade, e-mail da faculdade, WhatsApp. Só o WhatsApp da faculdade eu tenho uns 12. São 8 turmas, tem o WhatsApp de professor de administração, WhatsApp de professor de RH, WhatsApp de professor de não sei o quê. Então, é tanta coisa para a gente tomar conta na vida que todos nós hoje somos um pouco ansiosos. A vida hoje moderna nos faz ser ansiosos. Então, essa de eu sou ansioso é um jargão que todo mundo fala. Então, o que você tem que falar? Você tem que entender e ver qual um ponto fraco seu que você pode falar que não vai te prejudicar, mas logo na sequência você fala para a pessoa que você já está procurando corrigir aquilo. Então, eu, por exemplo, se eu vou numa oportunidade de emprego, né, tem tempo que eu não faço entrevista de emprego, mas se eu for, eu vou com esse negócio aqui mais ou menos na cabeça. Se a pessoa me perguntar, Eduardo, muito bom, gostei do seu perfil e tal, mas me fala um pouco mais sobre você, qual o ponto fraco que você tem? Eu posso falar, olha, eu faço periodicamente esses testes de autoconhecimento, então eu me conheço um pouquinho, eu já fiz todos esses testes voltados para a minha personalidade e já há um bom tempo eu identifiquei que eu tenho realmente uma certa deficiência, que é a minha má administração do tempo, e eu sou um pouco desorganizado com as minhas coisas, mas eu conheço os meus defeitos, os meus problemas, e eu procuro arrumar soluções. Eu venho estudando, eu venho lendo livros sobre o assunto, eu venho pesquisando na internet sobre o assunto, e eu venho tentando, nos meus últimos empregos todos aí, eu sempre busquei, né, arrumar metodologias para que eu não sofresse tanto esse problema que eu tenho, dessa minha desorganização. Tanto é que nos últimos empregos meus, eu consegui um sucesso na minha carreira lá, consegui um bom desempenho. Apesar de eu ter essas deficiências, eu consegui driblar esse problema. E hoje eu venho tentando amenizar ao máximo isso. O cara vai pensar o quê? Olha, eu perguntei para o candidato quais são seus pontos fracos. O cara até veio me falar, ele se conhece, ele faz teste de autoconhecimento, ele faz teste de dominância cerebral, ele se conhece e sabe das suas deficiências e está buscando correções para elas. Ou seja, o fato de eu falar para ele citar alguns pontos fracos meus
e mostrar que eu estou procurando corrigir, isso não vai me atrapalhar no meu desempenho, na minha entrevista de emprego. O que eu não posso é virar e falar, eu não tenho ponto fraco. Ou então falar, eu sou ansioso. A pessoa vai entender o quê? Que eu não me conheço, que eu não conheço meus pontos fracos, né? Aí aparece um outro candidato que se conhece mais do que eu, fica com a vaga. Né? Então, porque essas vagas, às vezes, são definidas por algum detalhe. Né? Um detalhe, às vezes, tem 2 candidatos empatados, igualmente equilibrados ali na reta final de um processo seletivo. Às vezes, é um detalhe que vai ser usado como critério de desempate. Pode ser que seja isso aqui. Algo relacionado a se conhecer e tal. Agora, eu falei das diferenças, né? Pontos fortes e pontos fracos, eles estão dentro da gente. Oportunidades e ameaças estão fora. São coisas do mercado. Então, olha lá, eu tenho oportunidades de abrir um estúdio, de abrir uma empresa de consultoria, de lançar livro e tal, de fazer cursos fora do país. Tem ameaças, que também estão fora de mim, não são pontos fracos meus, são coisas do mercado. Ó. Dificuldade de conseguir visto nos Estados Unidos ou na Europa, né? Eu tenho vontade de fazer uma pós-graduação fora, mas hoje é difícil conseguir visto. Né? Eu quero lançar meus livros, meu CD, mas tenho uma dificuldade muito grande de conseguir uma parceria com uma grande gravadora, uma grande editora, e por aí vai. Oportunidades e ameaças são coisas fora da gente. Tá, pessoal? E aí a gente encerrou esses testes vocacionais, tá? Era a parte da aula que eu tinha já dado a aula para vocês, mas eu me esqueci de pôr o Google Meet aqui para gravar, então eu fiz questão de, hoje aqui, fazer essa aulinha rápida aqui, pelo menos deu uma pincelada nos pontos principais, e aí eu vou juntar com o restante da aula que eu tinha, que aí eu coloquei para gravar o segundo tempo da aula. E você fica, quem não pôde participar da aula, ficou com a aula completa aí. Valeu, pessoal? Vamos na sequência, então, da aula. Vamos embora lá. Pessoal, olha só, eu mandei um materialzinho para vocês, extra lá, que bate lá com o que está lá no Moodle, lá, em tudo lá. Até porque ele é tirado desses livros principais que a gente conhece do mercado, que é a Venato, o livro de FGV. Eu usei todos esses livros aqui, o livro do Pontes, Sammy Bowles, que ele fala muito sobre currículo, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Eu tenho alguns slides iniciais aqui, dando um panorama sobre o que é o conceito de recrutamento, tá? Depois eu peço para vocês darem uma lida em casa com calma nesses primeiros slides, mas eu vou só destacar alguns pontos aqui, os pontos que eu acho importante. Quer ver o que eu quero dizer? Aqui é um conceito de recrutamento, vocês sabem muito bem, vocês devem ter lido isso em outros materiais. Agora, o que é importante aqui, ó, que o Pontes fala? Gente, o recrutamento hoje de pessoas, ele é uma atividade muito ativa, muito diferente do que era antigamente, em que as empresas ficavam esperando surgir uma vaga para abrir um processo seletivo, para poder ir atrás de profissionais. Hoje as empresas, elas passam o tempo todo delas se anunciando. A gente vai ver que tem um conceito chamado atração, recrutamento e seleção. O livro da FGV, ele chama atração e seleção de pessoas. A empresa tem essa obrigação de atrair bons candidatos. Para você fazer um recrutamento bem feito, para fazer um processo seletivo bem feito, você tem que atrair bons candidatos. E a empresa, ela passa o ano todo dela cuidando da própria imagem dela, até mesmo para poder atrair bons candidatos. A gente, quando vê uma empresa bacana por aí, você vê uma empresa se destacando, você pensa assim, nossa senhora, como é que eu faço para mandar um currículo para essa empresa? Eu queria trabalhar lá. E ao passo que você vê uma empresa aí com uma imagem meio queimada no mercado, você não tem vontade de mandar seu currículo para lá. Então, essa empresa não atrai bons candidatos. Aí ela não consegue fazer bons processos seletivos, bons recrutamentos, bons processos seletivos, não aparecem bons candidatos, e ela não sabe por quê. Fica falando, tá vendo? Não tem bons candidatos hoje disponíveis.
Mas é a empresa que, de repente, está com algum problema no mercado, a imagem meio manchada, alguma coisa qualquer que não está permitindo a ela atrair bons candidatos. Então, né, rapidamente, eu estou fazendo um resuminho aqui, porque a gente já está com o tempo assim, meio em ciminha, né? Olha o que o Pontes fala lá, ó. Assim, o recrutamento ele não é mais uma atividade passiva, de ficar esperando na empresa candidatos, mas sim uma atividade muito ativa, de atrair e despertar o interesse de possíveis candidatos às vagas. Somente poderemos realizar uma boa seleção caso tenhamos bons candidatos. Assim, o sucesso da seleção depende do sucesso do recrutamento, né? Aqui, pessoal, olha só, para a gente poder entender, antes de passar lá para as fontes de recrutamento propriamente ditas, eu preparei aqui uma simulação, tá? Não é que todo processo seletivo é com esses números aqui, não. Aqui é só um número fictício, né? Para a gente poder, mais ou menos, o importante aqui é entender como é que esse processo todo funciona. Então, existem 3 conceitos, como eu falei. Ó. Primeiro, lá em cima, atração, recrutamento e a seleção. Então, essas etapas também, gente, isso aqui é uma simulação que depende muito de empresa para empresa. Você pode olhar para isso aqui e falar, professor, mas lá na minha empresa não tem esse tanto de etapas, se eu estou citando ou não, ou então tem outro para falar, mas na minha empresa tem mais etapas. Não existe uma receita de bolo, né? Tem que ser com tantas etapas. Isso vai depender do planejamento que a própria empresa fez para aquele processo seletivo que ela está abrindo. Então, gente, aqui vamos dar um exemplo, né? A empresa está lá com 4 vagas e é uma boa empresa, fez um anúncio, desenhou lá o perfil da vaga que ela precisa, as características, os requisitos básicos, os requisitos que preenchem aquela vaga, né? Fez o planejamento lá das fontes que ela vai anunciar aquelas vagas, fez o anúncio das vagas. O que acontece? Vamos dar um exemplo, né? A empresa, então, conseguiu 1.200 currículos. Vamos pegar aqui, gente, também nesse nosso exemplo, vamos imaginar que a empresa não tenha um site, né? Ela não tem ainda uma possibilidade de fazer um recrutamento online, com um site onde os candidatos se cadastram. Ela vai receber currículos lá por e-mail, ou a pessoa deixa o currículo lá pessoalmente. Né? O que vai acontecer, então? Estou imaginando aqui essa situação lá, mas na moda antiga ainda, né? A empresa vai receber 1.200 currículos. Um exemplo, tá? Esses 1.200 currículos não quer dizer que os 1.200 currículos preenchem os requisitos das vagas, não. A gente sabe muito bem que várias pessoas, vários candidatos mandam currículos sem ter os requisitos básicos que as vagas exigiam. Por exemplo, quando a empresa fez o perfil da vaga lá, fez a descrição do cargo, o perfil da vaga, aquela vaga precisa que a pessoa esteja, por exemplo, cursando faculdade, por exemplo, a partir do 4º período, um exemplo, né? Ou administração ou contabilidade, por exemplo, que vamos supor que seja 4 vagas para a área financeira, por exemplo, tá? Então, a pessoa precisa estar cursando ou contabilidade ou administração a partir do 4º período. A pessoa tem que ter conhecimento avançado de Excel, porque ela, a área financeira, vai mexer com planilha de Excel o tempo todo. Tem que ter conhecimento de matemática financeira, tem que ter conhecimento de análise de investimento. Um exemplo, tá? E tem que ter inglês intermediário, por exemplo. Aí, então, gente, tem um monte de gente que vai mandar currículo para lá, que ela nem está fazendo faculdade, mas ela pensa o quê? Ah, vou mandar o currículo, vai que cola. A pessoa não tem conhecimento de matemática financeira nem de análise de investimento, mas ela vai falar o quê? Ah, vou mandar o currículo, que dá uma sorte lá, né? Então, não tem Excel avançado, ela tem um Excelzinho básico, mas ela fala, mas vou mandar meu currículo. E aí uma boa parte desses currículos não preenchem aqueles requisitos da vaga. Aí, se a empresa não tem o recrutamento online, ela vai ter que ter o quê? Um RH
né, várias assistentes para pegar esses 1.200 currículos. É uma etapa trabalhosa, demanda tempo, né? É um trabalho braçal de pegar aqueles 1.200 currículos, olhar um por um, para ver se o camarada realmente está lá no quarto período, se tem Excel avançado, se tem conhecimento disso, se tem conhecimento daquilo. E aí, desses 1.200 currículos, elas vão separar uma boa parte que não preenche os requisitos da vaga, e aí elas fazem essa primeira triagem aí e conseguem separar, por exemplo, 150 currículos, aproximadamente, né? Aí, desses 150 currículos, beleza. Os 150 preenchem os requisitos. A pessoa está no quarto período, a pessoa tem Excel avançado, tem conhecimento disso, conhecimento daquilo, beleza. Só que o currículo mostra só a parte técnica da pessoa. Ela está na faculdade, ela tem Excel avançado, beleza. Agora, e a parte comportamental? Né? O que é a parte comportamental? Como é que é a apresentação pessoal da pessoa, aparência da pessoa e tal, apresentação pessoal, aparência, gente, eu não estou querendo falar aqui se é feio, se é bonito, não, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, aqui, estou dando aula para vocês aqui de casa, sou feio para dar, mas estou aqui, ó, terno, gravata com crachá da faculdade, né? Então, olha que bacana, né? Então, se a apresentação pessoal dela, homens, por exemplo, se o cara está barbeadinho ou se não, a gente vai ver isso depois, tá? Essa primeira triagem aí, antigamente, né, gente, o RH chamava a turma toda lá na empresa, não tinha essas tecnologias, não tinha videochamada, não tinha videoconferência, não tinha esses aplicativos hoje que facilitam. Então, hoje, o que os RHs estão fazendo? Essas triagens aí, pega esses 150 currículos, de repente, até mesmo por telefone mesmo, nem precisa fazer uma videochamada. Vão fazer uma pré-seleção, pega esses 150, vão ligar para os 150 para ver como é que a pessoa se expressa, para tentar entender se as informações do currículo dela realmente são verdadeiras. Vai pegar, então, fazer essa triagem, essa segunda triagem, com esses 150 candidatos, para identificar se realmente aquelas pessoas têm aqueles requisitos básicos mesmo, se ela se expressa bem, se está dentro do perfil que a empresa precisa. E aí a empresa, então, elimina mais um bando de gente aí e seleciona 60 candidatos. Aí o que acontece? Esses 60 candidatos, aí ela vai fazer uma próxima triagem, aí já pode fazer uma videochamada, ou uma videoconferência, ou videochamada. E aí para ver lá, para conhecer realmente o aspecto da apresentação da pessoa, bater um papo, olhar no olho. E aí, desses 60 candidatos, ela faz essa última triagem aí e separa 24 candidatos que vão para o processo final. Eu escrevi aqui, ó, agência de recrutamento, mas deixa isso aqui para depois. Depois eu falo de agência de recrutamento. Aqui eu tô supondo que é o RH mesmo que está fazendo, tá? Aí separou esses 24 candidatos, gente. Esses 24 candidatos, teoricamente, eles atendem todos os requisitos da vaga lá, inclusive também, né, em vários aspectos dessa parte comportamental. Agora, aí esses 24 candidatos vão para a fase final do processo seletivo. Aí a empresa pode fazer 2 etapas, né, pega esses 24 candidatos, faz uma entrevista de emprego mais aprofundada com eles, aí vão chamá-los para ir pessoalmente na empresa, aí a empresa já vai aplicar testes, realmente, esses 24 candidatos agora vão passar por uma entrevista mais aprofundada, a empresa vai aplicar um teste de Excel com esses candidatos, a empresa pode aplicar um teste de matemática financeira, o RH pode aplicar um teste de análise de investimento, de Excel, de todos os conhecimentos que precisam testar desses candidatos, fazer uma dinâmica de grupo para ver como é que é a parte comportamental deles com relação a trabalhar em equipe, se eles trabalham bem em equipe, qual deles, né, tá ali, ajuda durante a tarefa, tem espírito de liderança, né? Qual deles ali tem espírito de liderança? E aí, desses 24 candidatos, ela faz mais uma última peneira
e seleciona 12 candidatos, que são os 12 finalistas. Aí, o RH, então, convida o gestor da área para participar dessa fase final. Se é para a área financeira, então chama lá o gerente financeiro, ó, separei 12 candidatos, que agora é uma etapa final do processo, nós vamos fazer uma nova dinâmica de grupo, e aí fazemos questão que o senhor participe lá para dar o aval final sobre quais são os 4 candidatos que vão ocupar realmente a vaga. Normalmente, nessa fase final aqui, ó, quando está o RH mais o gestor da área com os 12 finalistas, normalmente, quando termina o processo, aí eles tomam essa decisão em conjunto. Mas o gestor da área, normalmente, ele tem um peso maior, que é ele que vai trabalhar com aqueles 4 funcionários, né? Então, mas as meninas do RH, elas acompanharam esses candidatos desde lá o início, ó, já analisando currículos dele, já fez uma ligação para o candidato para entender uma série de coisas sobre ele, já fez uma nova triagem com uma videochamada para conhecer melhor o aspecto comportamental, já anotou uma série de coisas desse candidato, já fez uma outra triagem por videochamada, já anotou mais uma série de coisas. Então, o RH já conhece mais aprofundadamente aqueles candidatos. Eles vão poder virar para o gestor da área e dar uma opinião embasada no que elas levantaram sobre aqueles candidatos lá. E em conjunto ali com o gestor da área, o gestor também, aí nessa fase final, analisou os candidatos naquela dinâmica, vai ouvir o que o RH tem para dizer daqueles candidatos. O gestor pode ter um peso maior na decisão, mas normalmente eles tomam a decisão em conjunto ali. O que eu coloquei aqui sobre a agência de recrutamento? Muitas empresas hoje, né, elas fazem essa parte inicial aqui, ó, de uma outra forma. Ou ela tem um sistema de gestão, um sistema de recrutamento online, né, que a gente vê muito isso aí hoje no mercado, né? Você vê um anúncio de uma vaga, aí está lá escrito, se quiser candidatar, cadastre seu currículo aqui. Aí você clica lá, vai levar você para um sisteminha, onde você vai colocar os seus dados pessoais, seu nome completo, seu endereço, seus telefones, seus e-mails, vai colocar lá o nível de escolaridade que você está atualmente, qual período que você está, vai colocar o nível de Excel que você tem, se é básico, intermediário, avançado, seu nível de matemática financeira, se é básico, avançado, se vai conhecimento em línguas, conhecimento disso, conhecimento daquilo. Você marca todas as opções, preenche todos os campos, aquelas informações vão para dentro do sistema da empresa. Aí, facilita a vida enormemente do RH da empresa, né? Isso traz uma vantagem muito grande para a empresa, porque o RH, né, se ele precisa fazer um processo seletivo parecido com isso aqui que eu falei, com esse exemplo que eu dei, a pessoa do RH pode chegar lá no sistema e filtrar. Eu quero tantos currículos aqui com conhecimento de Excel, que esteja no 4º período, com conhecimento de matemática financeira, com conhecimento disso, com conhecimento daquilo. Aí o sistema já filtra, né? E elimina uma série de etapas iniciais trabalhosas, né? Que é um trabalho braçal árduo para o RH fazer. Ou, se não, outras empresas que não têm sistema e também não querem investir no sistema, contratam uma agência de recrutamento. Então, deixa eu contar uma experiência que eu tive na empresa lá que eu trabalhei. Já eu respondo as perguntas ali que estão sendo feitas ali. Só contar esse caso lá da empresa que eu trabalhei. Lá nessa empresa que eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar lá, não tinha RH. Eles estavam fazendo uma reestruturação na empresa, e aí quando chegou num momento lá, logo que eles estavam estruturando realmente o setor comercial, que eu fui promovido a gerente comercial da empresa, eles também criaram o RH da empresa, sabe? E aí,
contrataram 2 meninas lá, 2 profissionais de RH formadas em RH, criaram um departamento, e essas meninas faziam tudo manualmente. Isso era lá em 2009, tá? 2008, 2009, tem muitos anos. O que acontecia? Tinham as vagas, anunciavam as vagas, o que acontecia? As meninas recebiam lá 500 currículos para aquelas vagas que foram anunciadas. Aí as meninas do RH começavam a fazer aquela triagem, pegar 500 currículos para analisar um por um, para ver quais que estavam dentro daquelas vagas que tinham sido anunciadas. Aí sabe o que aconteceu? Eu vi acontecer direto e reto lá. O diretor chegava lá para as meninas do RH, gente, e aquele negócio lá das avaliações de desempenho, dos treinamentos que a gente ia começar a fazer. As meninas, diretor, mas agora essa semana é impossível. Nós estamos aqui com 500 currículos para nós analisar. Então tá bom, então vamos ver se a semana que vem a gente começa a mexer com isso. Chegava na outra semana, e aí? Gente, como é que é? Vamos ir o negócio da avaliação de desempenho. Não, nós ainda não acabamos de fazer, estamos terminando de fazer as triagens de currículo aqui, ó. Chegaram 500 currículos. Nossa senhora, é muita coisa para a gente. Chegava na outra semana, e agora? Mas aí agora nós ainda estamos naquela etapa de fazer a ligação, estamos ligando para os candidatos, ainda vai ter que fazer o processo seletivo. Aí o diretor falou, olha, tem alguma coisa errada com isso, eu não posso. Eu não contratei o RH, não foi só para ficar fazendo triagem de currículo, não. Aí está numa reunião, já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos contratar uma agência. E aí a agência vai fazer isso aqui, ué. Eu não posso, as meninas do RH, elas têm outras funções. As meninas do RH, elas têm que cuidar também de avaliação de desempenho, de treinamento e desenvolvimento, de pesquisa de clima, de cargos e salários, de parte de política de remuneração. Elas estão perdendo o tempo todo fazendo triagem. Então, o que o diretor fez? Contratou uma agência, gente, e na época foi fantástico, sabe? Uma agência, uma pena que eu não lembro o nome da agência, lá da Barra da Tijuca, fazia um trabalho espetacular. Aí, quando tinha vaga, que as meninas do RH precisavam fazer o processo seletivo, o que elas faziam? Mandava lá para a agência de recrutamento o perfil da vaga, a agência já fazia toda essa parte inicial ali, ó, né? Tudo isso aqui, ó, a agência já fazia. Sabe o que essa agência já fazia? Já mandava lá para as meninas 12 candidatos pré-selecionados. Gente, e vinham 12 candidatos muito bem selecionados. Muito bacana. Em uma semana ela fazia isso. Mandava numa semana, na outra semana já começava a receber os currículos lá dos candidatos. Daqui a pouco já tinha 12 candidatos lá. Aí as meninas do RH já faziam só essa partezinha final aqui, ó. Tá? Muito legal, muito interessante. Ajudou bastante a ganhar tempo para a empresa lá. Ajudou bastante a empresa. Ai, ai. Quem que são as meninas aí do RH aí? Tem alguma coisa a acrescentar? Joana, nisso que eu falei? Tem alguma coisa que eu falei que vocês fazem diferente? Você não concorda? Tem algo a acrescentar? Então, Capote, na vida real, as empresas não fazem muito isso, né? Na vida real, o gestor fala assim, eu quero... Vocês selecionam aí 10 candidatos para entrevista. Quando a gente chegava nesse limite de currículo, aí os outros eram totalmente descartados. Quantos currículos vocês pegavam? Tipo assim, vamos dar um exemplo. Se o gestor falasse assim, nós queremos 10 pessoas para fazer entrevista, né, para essa vaga aqui. Mais ou menos umas 10 pessoas eu quero entrevistar. Aí você faz a triagem, pode ter 1.000, 3.000 currículos. Aí se você chegou nos 50, né, e você já conseguiu os 10, os outros eram descartados. Esse é o RH da vida real. Mas não é toda empresa que é assim, não. Depende de empresa para empresa. Mas a maioria fazia isso. Não, igual eu falei, cada empresa tem a sua sistemática. Cada empresa tem a sua forma de
fazer o processo. Eu já Mas vi aí empresa... também já tem a questão do banco de talentos, né? Já vai arquivando alguns Agora currículos. tem isso, né? Não, aquilo ali que eu falei, dos 1.200, fazer triagem, antigamente era feito assim. Manual. Antigamente era feito assim. E, ó, eu já vi empresa lá no passado, fazendo processo seletivo, você não vai acreditar, não. 6.000 currículos. Agora Empresa fazendo processo seletivo, analisando 6.000 currículos. E analisava. Tinha um bando lá de assistente de RH lá, ficava lá por conta de analisar aqueles currículos todos. 6.000 currículos. Eduardo. Lógico, hoje pode falar. Uma dúvida para você, porque você falou que trabalhou nessa parte de RH, e até para a Joana também. As boas práticas dizem que, de praxe, as empresas retornar para todos os candidatos que ele não passou do processo e tal, né? Eu tenho uma plataforma que fica no banco de dados, banco de talentos, só que, às vezes, dependendo, já teve vaga que eu abri que tinha 300, 400 candidatos. A gente não consegue, é humanamente possível, né? Como que vocês agem dessa forma? Você, Joana, até você, Eduardo, poder saber realmente como que eu devo atuar, né? Você responde agradecendo a vaga ou deixa um e-mail automático? Como que vocês fazem? Responder para todo mundo que envia e-mail, não. Eu não sei se a Joana faz isso. A gente dá um feedback. Mas aí, professor, o pessoal também fica sem o feedback, né? Fica sem a resposta. Aí já fica subentendido. Depois que a gente que peneirou, né? Que você teve algum contato com a pessoa, fez uma ligação para saber, ou fez uma videochamada, depois dá um feedback, mas aí já é menos candidatos, né? Já está numa fase mais avançada. A gente tem um e-mail automático que a gente agradece, né? E tem um e-mail automático lá, não lembro das palavras, que a gente vai contactar caso seja selecionado para a primeira fase da entrevista. O e-mail automático, ok. Todo mundo já recebeu o feedback falando que chegou o currículo, né? Eu confirmei. Aí, depois dos selecionados, aí a gente dá o feedback, seja 15, 20, aí a gente dá o feedback se foi aprovado ou não. Isso depois da entrevista e isso já por telefone. Entendeu? Então, é isso aí. O Carlos, era isso que você tinha perguntado? Seria isso, mas esse lance que eu falei, né? A quantidade de candidatos é meio desumano, né? Quando você tem um RH estruturado com 10 pessoas, 7 pessoas, cada vez mais está enxugando, então está ficando menor o RH. Está numa tarefa muito, muito complexa, né? Você responder a todo mundo. Quem passou de fase é o quê? É fácil. Você gera um e-mail lá, coletivo oculto, né? Dispara para todo mundo. Agora, os outros 300, os outros 500, igual a Joana falou aqui na conversa, 1.200, você não tem como responder, humanamente possível. Só que o mercado está pregando isso. O mercado está pregando que você deve responder a todos os caras que passaram. Só que é uma coisa surreal, né? Não tem como, é inviável. É inviável. Esses currículos que chegam, não tem, pelo menos eu penso assim, não tem como você dar feedback para todo mundo, não. Acho que tem que dar um feedback a partir do momento em que você pré-selecionou o candidato, teve algum tipo de contato com ele, e depois você viu que ele foi descartado, dá um retornozinho para ele. Mas você teve, né, não dos 1.200 currículos que chegam, não tem como, não. Humanamente impossível. Né? Mas, vamos lá, isso funciona mais ou menos assim, né, gente? Então, como eu falei, isso aqui depende de empresa para empresa. Depende da política de cada empresa, depende se a empresa tem sistema online ou não, se a empresa tem agência para ajudar aqui ou não, se vai fazer isso manual ou não. E aí, cada tipo de empresa define como é que vai ser a estrutura desse planejamento aqui, quantas triagens vão ter, essa fase final, quantas fases finais vão fazer e como que vai ser o tipo de entrevista, o tipo de dinâmica, vai depender de cada empresa, né, qual a modalidade que ela vai aplicar ali que a gente vai ver, tá? Dando sequência,
Isso aqui, algumas coisas eu tirei do próprio vídeo que eu tinha pedido para vocês lerem, né? Então, são coisas aqui ainda muito... que vocês já devem saber, né? Fonte, nós falamos na semana passada, fonte de recrutamento. Você tem o interno e o externo. Estava lá no vídeo de hoje também. Aí, quais as fontes, então? Vamos começar a falar de fontes de recrutamento. As fontes têm o recrutamento interno. Quando a empresa vai fazer algum recrutamento interno, ela tem os meios dela anunciar aquilo internamente, que também depende de empresa para empresa. Você pode anunciar numa intranet, nem toda empresa tem a intranet lá, mas as que tem, ela anuncia, que é uma internet interna ali, né? Quadros de aviso, jornais e publicações institucionais, indicações internas das chefias e de seus pares. Pode haver um concurso interno ali onde você anuncia, os funcionários se candidatam, o RH pré-seleciona para participar desse recrutamento interno, através da própria avaliação de desempenho, né? As empresas que fazem avaliação de desempenho bem feita, elas já vão também nessas avaliações, pré-selecionando candidatos para participar das futuras vagas que abrirem dentro da empresa, né? Para indicar aqueles candidatos para os recrutamentos futuros que a empresa for fazer, os processos seletivos. E o recrutamento externo, gente. O recrutamento externo tinha lá no vídeo também falando, depois você tenta verificar lá, eu vou ver com a TI por que alguns alunos não estão tendo acesso a certas partes lá internas lá do Moodle, né? Vou ver o que está acontecendo. Mas eu trouxe um texto aqui do Chiavenato. Depois vocês deem uma lida nesse texto todo aqui. Eu vou dar uma explicada rápida em cada um, tá? Isso aqui, gente, está lá no livro do Chiavenato, fontes tradicionais de você anunciar seus currículos. Como eu falei, empresas que hoje já têm sistemas online modernos aí que fazem o recrutamento online, de repente nem utilizam certas fontes que a gente vai falar aqui, mas aqui a gente tem que falar de tudo, né? Eu estou pressupondo aqui também que você pode, uma hora, algum de vocês que está aí se formando no curso, ir trabalhar numa pequena empresa que não tem modernidade nenhuma, não tem tecnologia e ainda fazem todo esse processo seletivo de forma manual, né? Eu tenho que pressupor que você pode ir trabalhar numa organização desse jeito, ainda pequena, né? O que acontece, então? A empresa definiu lá os perfis das vagas, das pessoas que vão ser, que a empresa vai fazer o recrutamento. Toda empresa, se ela não tem lá o seu sistema online, ela tem que ter, pelo menos, um mecanismo qualquer, manual que seja, de arquivar, de montar um banco de talentos. Até mesmo aqueles candidatos que, em recrutamentos passados, foram para a fase final, mas na fase final eles não foram aproveitados, eles voltam para o banco. Ele pode não ter sido aproveitado hoje, né? Naquele momento daquela reta final, apareceu candidatos mais bem preparados, né? Então, aqueles candidatos mais bem preparados foram chamados, aqueles outros foram descartados, mas eles eram bons candidatos, eles estavam lá na fase final lá. Eles voltam para o banco de talentos. Então, num primeiro momento, surgiu uma vaga qualquer, para ganhar tempo, o RH já pode consultar direto esse banco que ele já tem, né? Até mesmo antes de anunciar a vaga. Que para ganhar tempo, pode ser que o RH consiga fazer uma triagem naqueles currículos que já estão cadastrados lá no banco de talentos que a empresa tem, e ali ela pode arrumar lá 12 candidatos e, de uma forma mais rápida, fazer esse processo seletivo, sem perder tempo de ficar anunciando, de receber mais 800 ou 1.000 currículos e passar por todas aquelas fases das triagens iniciais, né? Então, esse banco de talentos é muito bom. E aí, cada empresa, se ela está fazendo isso de forma manual, que ela busque uma forma de organizar esses currículos. Ela pode organizar os currículos
por áreas, currículos voltados para a área financeira, currículos voltados para a área de produção, currículos voltados para a área de marketing, currículos para a área de vendas, currículos para recepcionistas, e coloca isso em forma alfabética, organizado de forma alfabética. Então, a forma como cada empresa vai organizar seu banco vai depender, né, de empresa para empresa, mas é imprescindível que a empresa tenha esse banco, né, e que organize esse banco. Uma coisa que é muito usada pelas empresas é instigar os próprios funcionários das empresas a apresentarem currículos, apresentarem pessoas para a própria empresa. Aí também, gente, depende de empresa para empresa. Muitas empresas, elas promovem essa apresentação de candidatos, pedem os próprios funcionários para apresentar candidatos, desde que não sejam parentes, aí estabelece as regras, né? Que não seja parente de primeiro grau, que não seja irmão, que não seja tio, primo de primeiro grau, que seja conhecido, que já tenha trabalhado. Então, por exemplo, nessa empresa que eu trabalhei lá em Copacabana, que eu cito aqui de vez em quando, né? Que eu não era especificamente do RH, eu era gerente comercial, mas por eu ter experiência, eu já era professor dessa área de RH, e a empresa estava criando o departamento de RH, eu ajudei bastante, sabe? Então, o diretor me envolveu muito nessa criação do departamento de RH, eu tive uma afinidade muito grande com essas duas meninas do RH de lá, eu ajudava muito, sabe? Participava muito do planejamento das coisas lá. Então, lá, nessa empresa, eles criaram uma política de anunciar internamente dentro da empresa, e olha o que a empresa fazia. Ela até premiava o funcionário que indicasse um currículo de algum conhecido e que depois esse currículo viesse a ser contratado, esse candidato viesse a ser contratado. Então, por exemplo, né, eles tinham vagas lá, pedia para todo mundo indicar currículos. Aí, se eu indicasse um currículo de algum conhecido meu, que eu já tivesse trabalhado com ele em outra empresa, e esse conhecido meu viesse a participar do processo seletivo e viesse a ser contratado, eu que indiquei aquela pessoa ganhava lá um percentual do salário dela. Era um bônusinho que eu ganhava lá, que motivava todo mundo internamente, instigava todo mundo a apresentar candidatos, e eu vejo isso como uma boa prática, porque é o seguinte, gente, eu também, olha para você ver, eu não vou ficar indicando pessoas lá se eu sei que aquela pessoa pode vir algum dia a trazer algum tipo de problema para a empresa. Então, por que essa prática normalmente é bem recomendada? Porque aqueles currículos que estão sendo indicados, eles já estão vindo referendados, já estão vindo com uma primeira indicação. Como eu falei, eu não vou indicar alguém que possa trazer problema para a empresa, não é? Então, se a empresa está recebendo currículos de fora, mas está recebendo currículos internos ali, aqueles currículos internos já tem essa vantagem de já estar vindo pré-indicados com uma recomendação, não é? E outra coisa, se eu estou indicando alguém lá para a empresa, se aquele alguém tiver vier a ser contratado através de uma indicação minha, eu também vou me esforçar para fazer com que aquele profissional realmente apresente resultado para a empresa, né? Se eu perceber que o camarada fez qualquer coisa lá internamente, eu mesmo vou chegar um dia para ele e falar, pô, fulano, toma cuidado, né, cara? Eu estou sabendo aí que você outro dia faltou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Poxa, foi eu que te indiquei para a empresa. Então, por isso que é uma prática hoje que algumas empresas adotam, né? Que aquele candidato que está vindo de fora, que está apresentando o currículo espontaneamente, não tem ninguém referendando o currículo dele. Então, por isso que as empresas hoje fazem esse tipo de prática.
né? Aquele famoso QI, quem indica, por isso que é muito usado. Aí tem outras fontes, gente, que normalmente não é toda empresa que adota, mas pode ser usada. Por exemplo, cartazes ou anúncios da portaria da empresa. Isso normalmente é feito, por exemplo, em empresas que têm muita visibilidade. Por exemplo, uma loja de shopping, por exemplo, que tem ali pessoas passando para lá e para cá o dia todo. Gente, não custa nada eu colocar um anúnciozinho lá na porta da minha loja, que com certeza vai atrair a atenção de um bando de gente e vai com certeza, enriquecer o meu processo seletivo. Vai aparecer currículos se a minha empresa tem muita visibilidade, né? Agora, se a minha empresa é afastada numa região onde tem muito pouca visibilidade, de repente pode não ter tanto efeito. Agora, se a minha empresa tem muita visibilidade, é mais um mecanismo, né? Mais uma fonte. E o custo é baixíssimo. E qual o custo que eu vou ter de pregar um cartazinho? Só o custo de imprimir o cartaz. Pode não aparecer candidatos bons, mas pode ser que eu anuncie através de um cartaz ali e me apareça currículos ali que eu aproveite para o meu processo seletivo, e pode até ser que o candidato selecionado pode ter aparecido através dessa fonte aí, ó, né? E o custo é baixíssimo. Outras fontes, com custos baixos, contatos com sindicatos ou associações de classe. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho lá de dia, é uma administradora de condomínio. Nós temos as nossas associações de classe, o nosso sindicato. Eu tenho o Secov, eu tenho a ABAD, são as nossas associações, são os nossos sindicatos, né? Toda vaga que eu tenho lá no meu setor, por exemplo, né, lá na nossa empresa, o RH não custa nada ele pegar e fazer um e-mail lá para o Secov, fazer um e-mail lá para a ABAD, anunciando nossas vagas. Pessoal, nós estamos aqui com 4 vagas, eu estou precisando de um gerente de conta, eu estou precisando de um assistente de DP, eu estou precisando de um assistente de financeiro. Manda lá para o Secov, manda lá para a ABAD. O Secov e a ABAD, eles terão imenso prazer em nos ajudar, em divulgar essas vagas, né? E eles são os nossos sindicatos. Então, eles também têm as redes deles lá, sociais e tal, para anunciar essas vagas também. Gente, aparece muito currículo que vem de indicações lá dos nossos órgãos, do nosso sindicato, da nossa associação. E qual que é o custo disso? 0. Eu simplesmente mando um e-mail, o RH manda um e-mail lá para o Secov. Se não aparecer currículo nenhum, também a gente não perdeu dinheiro nenhum. Não estou fazendo nenhum gasto, não estou pagando para anunciar essas vagas. E costuma surtir efeito, costuma aparecer bons currículos lá e que depois são realmente aproveitados. Tá? E o custo baixíssimo. Outras fontes, contatos com universidades, escolas, agremiações estudantis, diretórios acadêmicos. Então, eu também tenho lá o nosso RH, nós temos os nossos contatos, né, de instituições por aí afora, onde toda vaga nossa que surge lá, que a gente está abrindo o processo seletivo, eu pego e encaminho lá um e-mail para aquelas entidades, que elas têm também esse papel de ajudar a fomentar o emprego na nossa sociedade. Elas também têm imenso prazer em chegar e falar, pode deixar, Eduardo, vou anunciar suas vagas aqui. Elas anunciam lá nas suas redes delas também. E surte efeito, costuma surtir efeito. Também, se não surtir efeito, o custo é o quê? 0. Eu simplesmente estou, né, pedindo um apoio lá para aquela instituição lá para ajudar a anunciar nossas vagas. Outras coisas, conferências, palestras em universidades, né? Gente, sempre que eu posso, eu estou indo aí direto participando, fazendo palestras, eu sou palestrante, participando de conferências, de um monte de coisa. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou sempre anunciando as vagas lá da minha empresa. Gente, inclusive, no final da palestra eu falo, gente, inclusive, nós estamos com vaga lá na nossa empresa. Quem quiser mandar um currículo, quem quiser, né,
fazer parte lá da nossa família, lá, por favor, entre no nosso site, cadastre o seu currículo. Nós estamos com vagas agora. Se não surtir efeito também, o custo é baixo, mas costuma dar retorno. Contatos com empresas que atuam no mesmo mercado, que não sejam concorrentes, né? Por exemplo, lá na minha empresa é uma administradora de condomínio. Tem empresas aí que trabalham junto com a gente no mercado que não é nosso concorrente. Por exemplo, a empresa que dá manutenção em elevadores é uma parceira nossa lá. Nós temos uma parceria com diversas empresas de elevadores, de interfone, de reforma de condomínio. Não são nossos concorrentes. Trabalham em conjunto. Eu indico aquelas empresas para os nossos condomínios, aquelas empresas nos indicam também para os condomínios delas, há uma troca, e nesses momentos de recrutamento, a gente troca também currículos, né? Às vezes eu estou precisando de um gerente bom lá, não estou conseguindo, não está aparecendo, eu estou anunciando a vaga, os currículos que aparecem não atendem. Aí eu entro em contato com essas empresas de elevador, de interfone, de reforma, e falo com os meus amigos, né, fulano, eu estou precisando de um gerente aqui, bom, cara, você não tem um currículo aí para me indicar, não? Ah, tenho. Cara, a gente troca esses bancos de currículos, né? É uma troca saudável, eu ajudo ele nos momentos, ele me ajuda aqui, e o custo disso é zero, né? E são empresas do mesmo ramo, são empresas do mesmo ramo. Nós atendemos o mesmo tipo de cliente, condomínio, sem ser concorrente. Então, a gente também tem essa troca saudável entre a gente ali. E aí, o que mais? Viagens de recrutamento em outras localidades, que aí são casos, por exemplo, né, de uma empresa que naquela região não está conseguindo aquela mão de obra, né, mais especializada, vai buscar em outras localidades, é mais raro, né? E aí tem uns aqui que eu tenho aqui que eu botei, mas hoje é muito pouco utilizado. Anunciar em jornais, esse tipo de coisa, mas dependendo da região aonde você vai trabalhar, lá no interior de Minas, interior do Nordeste, sei lá onde, pode ser que lá naquela região, né, onde ainda a internet está muito ainda no início, sei lá, pode ser que você precise anunciar. Agora, hoje em dia, aqui, por exemplo, né, jamais, eu não vou anunciar uma vaga da minha empresa no jornal, mas, gente, lá no passado, isso aqui, gente, era, antes da internet, era uma das primeiras fontes. Qualquer empresa aí, ó, ia anunciar uma vaga, era a primeira opção, era jornal. Só que hoje não faz mais sentido, né? Para encerrar, gente, ó, que já está um horáriozinho meio avançado, aqui, ó, agência de recrutamento, eu até já tinha mencionado lá no início, e até dei o exemplo de quando ela é indicada, né? Eu falei que o meu diretor lá, ele, no momento, ele optou por isso aqui, a fonte, como uma fonte de recrutamento de candidatos, né? Depende muito de empresa para empresa usar ou não uma agência de recrutamento. Normalmente, gente, quando elas são mais eficazes, só para a gente encerrar a aula de hoje, quando elas são mais eficazes? Ó, em situação, quando, por exemplo, a empresa não possui um órgão de RH ou não está preparada para recrutar ou selecionar pessoas de certo nível ou trabalhar com competências distintas. De repente, uma empresa pode precisar selecionar determinados tipos de pessoas com determinadas competências e, de repente, o RH não se sente muito bem preparado para selecionar aquele tipo de candidato. Então, pode pedir a contratar uma agência especializada para aquilo. Quando há necessidade de atrair um grande número de candidatos qualificados, e a empresa também não tem um RH preparado para aquilo. Por exemplo, uma construtora, né, vai construir um empreendimento gigantesco lá na Barra da Tijuca. E aí precisa de contratar uma grande quantidade de pessoal da construção civil. Então, de repente, aquela construtora ela não tem um RH estruturado para contratar 800 serventes e pedreiros. Pode terceirizar isso aí, passa para a agência de recrutamento. Quando o esforço de captação visa alcançar pessoas que estejam empregadas e a organização não quer
se indispor, né? Então, de repente, eu posso lá na minha empresa estar precisando de um gerentão, né? Estou precisando de um gerente. Não estou conseguindo no mercado. Aí esse gerentão que eu quero, ele normalmente está empregado. Aí eu também não quero me indispor com os meus concorrentes aí, não é? Eu posso pedir uma agência para tentar me ajudar. Que essa agência, ela tem a técnica dela abordar pessoas por aí afora, porque pode ter gerentes lá nessa empresa que não estão satisfeitos com as empresas que eles trabalham. Estão querendo mudar de emprego. Aí eu abordar não é muito ético, né? Eu posso até criar um clima ruim se a outra empresa de lá souber. Agora, uma agência de recrutamento, ela tem uma técnica certa para, de repente, abordar pessoas do mercado que estão trabalhando, que estão em busca de outras oportunidades, sem eu me indispor com ninguém. E lá, principalmente, quando o cargo é confidencial nesse ponto, né? Eu, por exemplo, eu não quero me indispor com ninguém, não quero... e também não quero anunciar para o mercado que eu estou querendo um gerente geral na minha empresa. Imagina, isso pode não ser bem visto no mercado, né? O concorrente meu souber que eu estou anunciando a vaga para gerente geral, o que o meu concorrente vai pensar? Ué, o que será que está acontecendo lá? Por que a empresa está sem gerente? Aí começa a surgir boatos, especulações, não é? Que pode não ser muito saudável para a minha empresa. Então, eu posso pedir uma agência para me ajudar com isso aí. Para encerrar, a utilização de agências de recrutamento requer alguns cuidados. Dar à agência uma descrição completa do cargo, e se eu não passar para a agência lá exatamente o que eu preciso, ela não vai me dar o retorno que eu preciso, não é mesmo? Vai me mandar candidatos lá que não estão dentro do perfil, aí eu vou reclamar, mas foi eu que não passei para a agência exatamente o perfil que eu precisava. O sucesso lá do trabalho da agência depende de mim também, de eu munir ela com informações. Especificar à agência quais as ferramentas a utilizar na seleção, né, para tipo de teste que eu quero que aplique, tipo de formulário que eu quero que eles preencham. Dar uma retroação à agência. Se, por exemplo, se a agência está me mandando candidatos, que eu não estou gostando muito do perfil daqueles candidatos, eu tenho que informar para ela. Por que eu estou rejeitando candidatos? Não é exatamente aquilo que eu quero, para ela também saber o porquê. Se eu não dou uma retroação para ela, como é que ela vai corrigir o problema e me mandar candidatos dentro do perfil que eu preciso? E é bom que eu desenvolva, para encerrar aqui, um relacionamento mais de longo prazo com uma ou duas agências. E que eu tenha alguém dentro da minha empresa para servir de ligação, né? Toda vez que a empresa de lá, de recrutamento, precisar se comunicar, ela tem alguém aqui na minha empresa responsável. Porque senão ainda dá um ruído de comunicação ainda. Cada hora que alguém da agência vai ligar para a minha empresa, cada hora fala com uma pessoa. A comunicação não vai ser precisa. Tá? Pessoal, olha só. Aí a gente já até deu uma adiantada boa. Na aula que vem, a gente dá mais uma pincelada em algumas coisas. Red Hunter, né? Fala sobre o próprio recrutamento online, mais algumas coisas sobre redes sociais. Então, tem o LinkedIn, tem umas coisas bem interessantes aqui também para a gente ver sobre o assunto. A gente deu uma adiantada boa. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário sobre alguma coisa que eu falei que, de repente, você tem até alguma outra opinião com relação a isso que eu falei, né? Pode para ajudar a enriquecer essa troca de conhecimentos. Aqui é uma troca, né? Tem muita gente aí, como eu tenho visto aí, que já trabalham na área, já tem experiência na área. Pode trazer conhecimentos aqui para somar com a gente, né? O Carlos. Professor, Oi. me tira uma dúvida. Eu não sei se já foi falado hoje, é porque a minha internet caiu algumas vezes e eu não pude acompanhar. A gente precisa fazer o relatório, né, lá no ambiente do aluno. O tema, o tempo que vai falar, a gente que escolhe, como que vai ser isso? Pois é, eu falei no início da aula, porque você, de repente, não estava. No início da aula eu expliquei
que eu vou saber disso amanhã com certeza e mando para vocês lá no grupo, porque no período passado não era eu que era responsável por relatório. No período passado a gente tinha 4 professores. Entendi. Cada um era responsável por uma coisa. E eu fiquei responsável por outra coisa. Acabou que esse período a gente mudou a estrutura, botou só eu e a Fabiana, né, tomando conta. Ok, obrigada. Eu vou saber amanhã e falo para vocês, tá bom? Pode deixar. Professor, Diga. pelo menos nunca teve tema, não. Era nossas competências, né? O que a gente adquiriu no decorrer do semestre, das semanas. E Tá. diferente, porque em Bom Sucesso tinha sim, os relatórios tinham um tema proposto. Professor, eu tenho outra dúvida, é relacionada ao ambiente do aluno. Esse semestre, qual professor que está relacionado a ele? O senhor ou a Fabiana? Porque período passado eu lembro que era o André. Qual professor que está... Sim, porque se tivesse, por exemplo, período passado, pelo que eu me lembro, se a gente tivesse alguma dúvida em relação aos desafios que estão, entendeu? Aí eu mandei até mensagem para Ceciliana, e esse período eu não me recordo dela pontuar, não. Mas falhou seu microfone, eu não entendi muito bem. Por exemplo, você quer tirar uma dúvida sobre o desafio. Aí a quem você vai recorrer? Não, porque... Não, mais ou menos isso, professor. Porque período passado a gente sabia que quem ficava com essa parte de ver exercício que está lá, desafio que está lá, livro que está lá, era ele, era o André. Então a gente corria para ele com qualquer dúvida. Mas esse semestre, eu não soube qual dos dois, se é a Fabiana ou o senhor. Esse período está só eu e a Fabiana. A Fabiana, parece que ela já falou com os alunos aí que ela ficou responsável pelos desafios. Os desafios de dentro do ambiente ou os desafios das competências? Competência 1, competência 2, competência 3? Todos. De todos, pelo que eu entendi, de todos. Sim. Então, pelo jeito, ela falou com vocês que Obrigada. de repente, era eu que ficaria responsável pelos relatórios. Eu vou só confirmar direitinho isso amanhã e falo com vocês. Que hoje eu não tive tempo, hoje eu me enrolei hoje no trabalho, foi uma confusão, aí cheguei já aqui em cima da hora de começar a aula. Amanhã, sem falta, eu vejo isso e esclareço. Tá? Ok, professor. Pessoal, mais alguma dúvida?